aqui no canal. Hoje vou fazer um bolo de nozes, simples e fácil, e pensa numa delícia que fica. Já preparei as nozes aqui, preparei a mais porque eu vou fazer depois uma cobertura, então vou utilizar nozes também na cobertura e vamos iniciar nosso bolo. Nós vamos utilizar para esse bolo uma xícara de óleo, ou você pode usar manteiga derretida também se você preferir. Uma xícara de açúcar, 4 ovos, uma colher de essência de baunilha, 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 colher de fermento, meia colherinha de sal, 1 xícara de leite e as nozes. Vamos começar a primeira coisa colocando 1 xícara de açúcar e o óleo e vamos levar para nossa batedeira. Vamos misturar um pouco até ficar bem misturado. Depois nós vamos colocando os ovos aos poucos e vamos colocando os outros ingredientes. Mas é importante agora misturar bem aqui o açúcar com o óleo primeiro. Depois que tiver misturado, vamos começar a colocar os ovos. E aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Mas temos que bater uns 4 minutos aqui e misturar bem o óleo com o açúcar. Passado 4 minutos, vamos colocar agora os outros ingredientes. Vamos colocando os ovos. Vamos colocar um por vez, ligar a batedeira e ele vai misturando. Depois de colocar os ovos, nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo e aí 1 xícara de leite. E a essência de baunilha um pouquinho ali a gosto. Depois que nós fizermos esse passo, nós vamos colocar o fermento e as nozes por último. Por quê? O fermento sempre é bom colocar depois que você mistura todo o seu bolo na batedeira, para ele estar agindo. Eu gosto de fazer desse jeito. Só mistura um pouquinho e leva ao forno. Então, vou colocar aqui, ó, um ovo por vez, com a batedeira ligada, e aí nós vamos colocando os outros ingredientes. É um bolo bem simples de fazer e fica delicioso. O bolo de nozes é perfeito. Vamos misturar mais um pouquinho bem os ovos ali e já vou começar a colocar os outros ingredientes. Bem misturadinho aqui, vamos colocar as 2 xícaras de farinha. Pegar mais uma aqui. E aí vou colocar o leite. Eu gosto sempre de colocar leite aos poucos. Por quê? Até que você vê que dá o ponto da massa. Porque o bolo não pode ter aquela massa muito mole. Tem que ser uma massa um pouco mais firme. Se você não acertar o ponto da massa, não vai dar certo o seu bolo. Vou começar a misturar aqui e vou colocando o leite aos poucos até que dá o ponto da massa. Já vou colocar a essência de baunilha também. Aí você vê quanto que você quer colocar. E ó, o leite eu sempre gosto de fazer assim. Colocar um pouquinho e vou vendo conforme vai ficando o ponto da massa. Assim que tiver o ponto da massa, claro, nós vamos dar a sequência e vamos misturar as nozes e o fermento. E agora também vou colocar um pouquinho de sal, mas não é muito, é só uma pitadinha assim. Vou deixar misturar bem e aí nós vamos colocar o restante dos ingredientes. O ponto da massa é esse, ó. Não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito firme. Vou colocar as nozes. Se você quer tostar elas, deixar elas douradinhas, pode também. Vou reservar um pouco para cobertura depois. Vou misturar aqui e vou colocar 1,5 colher de fermento. Gosto de fazer dessa forma, deixo esfriar bem, o bolo sai bem certinho. Só que eu gosto de colocar sempre
uma outra forma por baixo. Caso o bolo venha a subir, a gente tem outra forma por baixo aí para não ter problema. Royal, fermento de bolo sempre por último, porque você vai só misturar ele aqui e já vai levar pro forno. Então não precisa você deixar misturando lá na batedeira por muito tempo. Tempo de assar vai depender do seu forno. Aqui o meu forno demora uns 40 minutos para tá assando o bolo. Assim que tiver pronto eu mostro para vocês, mas acredito que cada um aí conhece seu forno, sabe o tempo que vai demorar para tá assando. Vamos colocar aqui. Vou levar para assar. Assim que ele tiver assado, eu trago o resultado para vocês. Deixei esfriar um pouco o nosso bolo, desenformei, olha só como que ficou. 40 minutos, 180 graus, tá pronto. Agora nós vamos fazer a cobertura dele. Como que nós vamos fazer a cobertura? Uma caixa de leite condensado. Vou colocar meia xícara de leite em pó, uma colher de margarina, manteiga. Você vai misturar bem até que vai dar o ponto. Quando der o ponto, que é aquele ponto que desgruda da panela, nós vamos colocar, vamos desligar o fogo e vamos colocar uma caixinha de creme de leite. As nozes também, depois que estiver pronto, a gente vai estar misturando. Vamos levar ao fogo aqui e misturando sempre até dar o ponto. Agora nós vamos colocar aqui, vamos fazer um brigadeiro branco. Tem que cuidar, para fazer esse aqui tem que ficar mexendo para não grudar no fundo da panela. Se você não mexer, ele vai acabar grudando e queimando no fundo da panela. Então tem que estar sempre mexendo. Vocês vão ver como vai ser rápido para dar o ponto. Depois disso, vamos desligar, colocar as nozes e colocar o creme de leite. Pronto, nossa cobertura. Fica bem simples de fazer e fica uma delícia, mas sempre cuidando aqui, ó. Não pode parar de mexer. É um ponto que é muito importante. Quando você viu que começou a aparecer o fundo da panela, é sinal que vai estar pronta a nossa cobertura. E é só a gente tá levando para o nosso bolo. Se você não quer colocar nozes na cobertura, quer colocar somente no bolo, pode estar fazendo também. Eu gosto de colocar junto aqui na cobertura também. O creme de leite nós vamos colocar depois que desligar aqui a nossa cobertura, o nosso brigadeiro branco. Então, vamos cuidar aqui ele. E depois que estiver pronto, nós vamos colocar o creme de leite, misturar mais um pouco. E aí vamos colocar no nosso bolo que já tá bem frio, bem gostoso. Já ficou pronto aqui, ó. Vamos colocar agora o nosso creme de leite. Misturar bem, para aí nós tá colocando no nosso bolo. E aí tá pronto. Se você quer já tá servindo, quer esperar esfriar um pouquinho, fica da sua preferência. Só na hora de cozinhar o brigadeiro branco tem que ter cuidado. Se você não ficar mexendo, ele gruda e queima no fundo, aí não fica bom. Por isso que tem que estar sempre misturando. Misturado bem, vamos colocar aqui. Agora é só deixar ele esfriar um pouquinho, que ela vai ficar desse jeito aqui. Depois a cobertura firma mais, porque ela tá quente. Quando a gente coloca o creme de leite, fica desse jeito aqui. Só cobrir aqui as laterais. Esse bolo é perfeito para um lanche da tarde, para um café da manhã. Olha só aí. Vamos ajeitar aqui. E para dar um toque final, vou colocar um pouquinho de leite em pó. É opcional.
Se você não quer, não precisa pôr. Vou deixar esfriando agora para firmar a cobertura e depois a gente vai estar se deliciando com esse bolo. Olha só o jeito que ficou. Finalizado o nosso bolo, esse era o vídeo que a gente tinha hoje para vocês. Um vídeo um pouquinho mais curto, mas de uma receita de um bolo simples e fácil de nozes de fazer, que fica delicioso. Os ingredientes desse bolo vou deixar na descrição do vídeo, então você que quer aprender a fazer, que não conseguiu pegar na receita do vídeo, só dá uma olhadinha na descrição que vai ter todos os ingredientes, desde a cobertura até os ingredientes do bolo. Quero deixar um abraço a todos os amigos, quem está chegando e não é inscrito, deixamos o convite para você se inscrever no canal, ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe o seu like que nos ajuda bastante, compartilhe com sua amiga para ela aprender a fazer essa receita aqui para vocês comerem juntas. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.